Glória a Deus, queridos. Quem está feliz, diga glória a Deus. Aleluias. Mateus, capítulo de número 26. Para a glória de Jesus. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Louva a Deus pela nossa irmã Sueli. Em nome de Jesus, ou é Sueli, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique à vontade, minha irmã. Mateus capítulo 26. Temos a palavra de Deus para o seu coração. Nós leremos a partir do versículo de número 26. Mateus 26, 26. Para a glória de Jesus. Aleluia. Diz o texto sagrado, irmãos. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é meu corpo. Glória a Deus, obrigado, querido. Isto é meu corpo. A seguir, pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Pai, eu quero te louvar, eu quero te glorificar nesta noite pela sua palavra que fora lida. Quero pedir que o Senhor fale ao nosso coração, assim como nós sentimos a sua presença em cada canção ministrada, que nós entendamos e que nós recebamos do teu Espírito dentro de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Amados, bem-vindos à nossas semanas de aprendizados, de construção, porque não vai ser apenas uma, ou duas, ou três, mas irá ser 12 semanas. Essa primeira ministração de uma série de 12 mensagens que ouviremos no decorrer dos 12 próximos finais de semana. Então eu quero convidar você a acompanhar todas elas. Temos aprendido em Deus que o Evangelho é simples. Nós que complicamos. As coisas de Deus são simples. Mas nós, por não atentarmos a essa simplicidade do Evangelho e queremos sempre inventar uma coisa nova, uma moda nova, nós o complicamos. Deus nos criou para que nós desfrutemos do melhor dele nessa terra. E nessas 12 mensagens, nós estaremos tendo um objetivo. O objetivo de construir uma nova rotina espiritual. O objetivo de construir novos hábitos em Deus. Tenho percebido que a nossa vida espiritual, ela não voa, ela não avança, simplesmente porque nós estamos embaraçados em tantas coisas. Assim como Marta, preocupado com tantas coisas, sendo que uma só é importante, é de experimentar aquilo que Deus tem para nossas vidas. A Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Então, precisamos também renovar a cada manhã a nossa vida com Deus, o nosso devocional, o nosso relacionamento com Ele. Então essas 12 semanas será um mecanismo de que você tenha condição de separar um tempo todos os dias, durante todas essas mais de 70 dias que estaremos aqui, se não me engano 74, mais ou menos isso, dias, que vamos estar fazendo alguma coisa, construindo um processo de rotina, e você não pode em momento algum abandonar esse processo. Ao final da mensagem, ao final desse culto, você vai receber o esboço da mensagem, e você vai poder lá na sua casa começar isso em algo que vai estar lá dentro, já reservado para vocês. Amém? Amados, então, nosso primeiro tema, nossa primeira mensagem dessa série, nós estaremos falando sobre comunhão.
propício para a noite de hoje. É noite de Santa Ceia. E a Santa Ceia nos remete à comunhão. Quando nós lemos o que Paulo escreve aos Coríntios acerca da ceia, Paulo está dizendo que para cearmos precisamos ter comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com nós mesmos, com os nossos irmãos. E é por isso que quando nós estamos aqui hoje para cear, é porque nós estamos expressando a nossa comunhão com Deus. Nós temos algumas crenças que temos estabelecido e você já recebeu aí. A primeira crença que nós temos estabelecido como igreja é que essa igreja não é apenas um lugar para congregar. E você que é crente dessa igreja precisa compreender isso. Você que é membro dessa igreja, você que não está aqui como visitante, você que está aqui como membro, precisa entender essa verdade. Você não está aqui em um evento de final de semana que você veio passear. Você não faz parte de um grupo como o AA, por exemplo, para se recuperar de algum vício. No caso lá é a bebida, mas você pode ser de outro. Você não está aqui no ABB, numa associação, em um clube de regatas. Você não está aqui em qualquer outro lugar, senão uma família de Deus. Jesus disse no livro de Mateus que nós somos a sua família. Capítulo 21, quando chegam algumas pessoas, capítulo 12, verso 50, quando chegam algumas pessoas dizendo: mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Jesus vai responder: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. São aqueles que entenderam e cumprem o que o Pai quer. Isto é, a mãe, os irmãos, a família de Jesus não é quem é membro de uma denominação. Porque os fariseus eram membros de uma seita, os saduceus eram. Mas Jesus está dizendo que quem faz parte da família dele é aqueles que faz a vontade de Deus. Então você pode ser presbiteriano renovado, assembleano, católico, o que for, e ainda não fazer parte da família. Por quê? Porque a família de Deus não é uma denominação religiosa. A família de Deus é quem faz a vontade dele. Somos filhos de Deus e somos irmãos de Jesus. Só que mesmo dentro dessa família maravilhosa, que no caso eram os discípulos, a comunhão era um desafio. Como é a comunhão dentro da sua família biológica? É tranquila? É fluida? É uma bênção? É exponencial? Ou você vem de uma família biológica onde a comunhão não é o ponto forte? Pelo contrário, talvez seja o seu maior ponto fraco. Quem sabe a sua família biológica é traçada por experiências ruins, desafiadoras. Eu quero te dizer que talvez não seja tão diferente da família de Jesus. E eu não estou falando de Maria e José, até porque era um casal inspirador. Não estou falando da família biológica de Jesus. Embora os irmãos dele, os irmãos mais novos dele, era um pouquinho difícil. Não aceitou o ministério de Jesus no início, mas depois se converteram, e glória a Deus, inclusive um deles escreveu o livro de Tiago. Mas a família espiritual de Jesus sempre teve alguns desafios. Quando nós olhamos para esse momento de comunhão, não tem como lembrar do momento da ceia. Então eu vou focar aqui nessa família espiritual de Jesus, na última semana dele com seus familiares, com seus discípulos. Mais especificamente nos últimos 3 dias, onde a pressão estava aumentando, porque pode estar tudo bem, uma maravilha, tudo fluindo, mas quando começa a ter pressão, é que você vai saber se você é uma pessoa convertida ou não. A pressão revela nosso caráter. A pressão revela quem verdadeiramente somos, quais são os lados trevas que nós carregamos. Os 3 últimos dias dos apóstolos e de Jesus foram 3 últimos dias desafiadores, cheios de pressão. Até o próprio Jesus sentiu ela. Então nós vamos olhar a família de Jesus, a família espiritual, ele e os seus discípulos, nesses 3 momentos. A primeira coisa que eu quero observar com vocês é que a ceia era esse momento especial e que era desejado por todos eles, tanto pelos discípulos quanto por próprio Jesus. Mateus 26, 17 diz que os discípulos chegaram a Jesus dizendo: mestre, onde nós vamos preparar a ceia para o Senhor? Onde nós vamos preparar o lugar para juntos desfrutar do momento mais crucial da revelação da comunhão? A ceia é o momento mais especial de uma igreja, da família de Deus. E os discípulos então estavam desejosos. Mas não era somente os discípulos. Em Lucas 22, 15,
Jesus vai dizer algo para os discípulos. Se os discípulos estavam desejosos de ter a ceia, em Lucas 22:15, Jesus está dizendo: eu também estava desejoso, ansioso por esse momento. Eu quero te fazer uma pergunta: você estava desejoso por estar ceando aqui? Ou a ceia foi algo, oh meu Deus do céu, essa semana é a ceia? Como estava o seu coração? Como foi a sua semana? Às vezes a gente tem aquela questão, né? Eu tenho que me preparar uma semana para a ceia, 2 semanas. Eu até disse isso na reunião com o núcleo. Que, irmãos, entenda uma coisa: você não pode preparar para a ceia. Não, você precisa preparar para a volta de Jesus. A ceia é um evento na nossa igreja que acontece a cada mês. Mas a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Então aqui tem uma premissa muito importante. Se você acredita que não está preparado para a ceia, você também não estará preparado para a volta de Jesus. Entende isso? Se eu não estou preparado para cear, se eu me acho inapto para a ceia, você também está dizendo que é inapto para estar no céu com Jesus. Porque o próprio Jesus está dizendo que ele não voltaria a cear com os apóstolos enquanto não chegasse o grande dia lá no céu. A primeira coisa que faremos lá é sentar à mesa com o Cordeiro e participar da ceia celeste. Quantos querem estar lá? Glorifica ao Senhor Jesus. Irmãos, é algo muito importante a ser dito. A ceia aqui, ela é algo representativa, figurada de algo que vai acontecer lá no céu. Por isso, irmãos, eu quero convidar você a extrair esse desejo, a nutrir o desejo de estar ceando ao Senhor. O texto vai dizer que após eles terem ceado, no capítulo 26 de Mateus, versos 29 e 30, eles cearam. E depois de cearam, eles cantaram. Eles adoraram a Deus, cantaram louvor ao Senhor. Isso significa que a ceia não apenas foi desejada, ela foi também celebrada. Repita comigo: celebrada. O celebrar aqui não é o ato de fazer a ceia, de cumprir com o mandamento. Celebrar aqui significa o ato de se alegrar, de ficar feliz por ter ceado. Pergunta para o seu irmão aí: qual é a emoção que vem no seu coração em relação à ceia? Qual é a emoção? Qual é o sentimento? Qual é o sentimento que está no seu coração em relação à ceia? De alegria? Qual é o sentimento? Qual é a emoção? De preocupação? Rapaz, é a ceia, como que eu estou diante do Senhor? Como está o seu coração? Nós vemos que no coração dos apóstolos havia uma expectativa. No coração de Jesus havia uma ansiedade, uma expectativa de um momento. E eles estavam felizes. A ceia não é momento de tristeza, não, irmão. Diga para o seu irmão: aqui não é momento de tristeza, nem de dor e de lamento. É momento de festa. Aleluia. Mas entenda bem, mesmo diante dessa família espiritual que está com expectativa, que está feliz, celebrando, você vai observar que a comunhão entre eles ainda era desafiadora. Você vai perceber que a comunhão ainda era algo muito difícil entre eles. Porque você vai olhar comigo no versículo 20 e no versículo 21 ainda de Mateus 26. O texto diz que lá, no momento em que eles estão reunidos ali para celebrar a ceia, no versículo 20, versículo 21, diz: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa, né? Estava com eles ali, com os 12. E enquanto estavam comendo, Jesus disse o quê? Mais alto? Vai, me trai. Gente, nós estamos felizes. O negócio está top. Mas presta atenção: existe entre nós aqui alguém que não está conectado com o propósito. Existe entre nós alguém que vai me trair. Alguém que vai quebrar esse vínculo. Alguém que vai renunciar o seu chamado. Alguém que vai fazer algo que, infelizmente, nós não gostaríamos que acontecesse. Percebe que mesmo em um ambiente familiar, espiritual, onde Jesus é o pastor, o líder, meu irmão, não está sendo pastoreado por um Patrick velho da vida. É pelo próprio Jesus. É a igreja que nós poderíamos chamar de perfeita. O quê? Uma situação que quebra o vínculo da unidade, que é
a traição, que é a maldição da traição. É por isso que eu posso dizer para você que mesmo em um ambiente de ceia, onde havia uma expectativa, onde havia uma alegria, havia uma comunhão que era imperfeita. Repita comigo, em comunhão imperfeita. Eu quero te fazer uma pergunta: a nossa igreja tem uma comunhão perfeita? E infelizmente, pelo que eu percebo, está muito longe ainda. Mas é isso que a gente quer para nós? Não. Nós queremos, irmãos, uma igreja que tenha uma comunhão não perfeita, porque nem a família espiritual de Jesus conseguiu isso. Eu estou dizendo para você e mostrando no texto que um ambiente apenas de 12 membros, 12 apóstolos, com Jesus 13, havia ainda situações que quebravam o vínculo de comunhão. Mas mesmo não sendo perfeita, o Senhor está nos chamando para viver uma comunhão excelente. Repita comigo, mesmo não sendo perfeita, temos o dever de ser excelentes. Eu repito muito aqui a frase de Mário Sérgio Cortella. Não é bíblica não, gente, é uma frase dele, ele é um filósofo. Mas eu sempre digo que precisamos fazer o melhor na condição que temos, enquanto não temos condições melhores de fazer melhor ainda. Esse é um lema que quando eu ouvi a primeira vez, eu trago comigo. Porque, meu irmão, não importa se o nosso som é ruim, mas a nossa adoração, a nossa música tem que ser o melhor. Não importa se a cadeira de plástico dói o bumbum, mas o seu culto tem que ser o seu melhor. Não importa se nós temos uma estrutura física, ou até mesmo emocional, ou física do corpo, biológica, que não está melhor, mas temos que entregar o melhor na condição que temos. A nossa igreja não é perfeita, ela não tem uma comunhão exemplar, mas estamos caminhando para isso. Tem alguém que quer vir comigo para a glória de Jesus? Então aplauda o nosso Deus aí, meu irmão. Aleluia. Nossa comunhão não é boa, não é perfeita, mas ela pode se tornar excelente. Quem está comigo, irmão? Então, para isso, para a gente entender 3 coisas que podem influenciar e impactar diretamente na comunhão. E vem comigo. 3 coisas. 2 destas coisas, ela tem um impacto negativo. Uma tem um impacto positivo. E nós vamos ver isso entre os 12 e Jesus. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 13, versículo 2. João capítulo 13 vai falar do primeiro impacto que a comunhão sofre. Primeiro impacto, primeira influência que uma comunhão em uma igreja sofre. O texto diz: estava servindo o jantar. Estava servindo lá no almoço, ou não, no caso aqui é janta, era tarde, era noite, né? Porque o texto aqui é o mesmo, tá? Era na janta. Crente gosta de comer. Esse é o nosso DNA. Mas a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Porque o mesmo ambiente que a gente pode estar celebrando uma comunhão, pode ser o espaço que o diabo abre para poder encontrar uma brecha para trazer destruição. Eles estavam no jantar. E lá no jantar, o que o texto diz? O diabo já havia induzido Judas ao quê? A trair. Entenda bem. Judas está andando com Jesus há mais de 3 anos. Judas ouviu tudo que Pedro e Tiago e os outros, Filipe, ouviu. Judas estava nos momentos de oração de Jesus. Judas estava nos momentos de ceias anteriores. Essa é a terceira que eles estão vivendo junto. Já tinha passado 2. Mas mesmo assim, o diabo encontrou um espaço no coração de Judas para entrar lá dentro e começar a tocar o terror. A nossa igreja, a igreja como um todo, ela precisa entender que não é o seu tempo de membro que te torna blindado contra a investida do diabo. Nós precisamos entender que não é o seu dom, o seu talento, a sua expertise. Judas era um camarada inteligente, era um dos poucos que sabia ler dentre os apóstolos. Era alguém visionário, estava fazendo parte da rebelião dos macabeus. Então ele não era qualquer um, era alguém que de fato tinha um certo respeito, sabia trabalhar com finanças, era o tesoureiro, era o que trabalhava no financeiro da igreja de Jesus. Mas mesmo sendo exposto ao evangelho que os demais apóstolos foram durante 3 anos, o diabo encontrou uma brecha no coração dele. O diabo não estava no coração de Judas os 3 anos. O texto diz que o diabo induziu. Isto é,
influenciou. O diabo não estava, Judas ainda não estava possesso. Judas não estava ainda com o diabo, o capeta, os demônios. Não é o próprio diabo. Aqui é uma figura, um texto que está aplicando de maneira geral, mas demônio dentro dele. Ele estava apenas sob influência. É uma marionete. Assim como a cultura do mundo quer influenciar você com as suas ideias do diabo. Assim como a cultura, a TV, os filmes, tudo, como eu preguei aqui no último sermão, quer influenciar. Então, é uma obra externa que induz você a ter um determinado comportamento. E nesse momento Judas foi influenciado, foi manipulado. Eu quero falar uma coisa, querido. A comunhão, ela é prejudicada quando nós nos deixamos ser manipulados pela cultura desse mundo. Seja no seu casamento, seja como igreja, seja na sua família. Quando o diabo começa a manipular as suas ideias, as suas crenças, temos falado muito disso aqui. Quando você começa a acreditar em coisas que a Bíblia diz que não era assim, mas você começa a julgar que é. Por quê? Porque a cultura, a sociedade, a escola, você vê isso nos vídeos, uma influencer do Instagram diz para você todos os dias que é. E você começa a agir influenciado, não inspirado. Vira para o seu irmão e diga para ele aí, ó. Haja inspirado e não influenciado. Judas foi influenciado. Mas presta bem atenção. Porque o diabo encontrou brecha no coração de Judas. O texto diz em João 17:12 que Judas foi criado para ser um traidor. Ele estava sendo destinado à perdição. Jesus, ao orar pelos apóstolos, orou por todos e disse: Senhor, todos os que o Senhor me deu estão aqui, exceto aquele que estava destinado a se perder. Judas agiu assim porque não apenas ele foi influenciado, mas no momento em que estava jantando, no momento em que estava comendo ao lado de Jesus, Jesus disse: aquele a quem eu molhar o pão na vasilha, e este molhar após mim, será o traidor. Havia um costume dentro do povo judeu, inclusive Davi fazia isso com seus comandantes, de quando sentassem para comer, a vasilha na qual estivesse o líquido, ou o caldo, ou o molho, em que alguém molhasse o pão, só podia molhar o pão naquela vasilha quem era íntimo daquela pessoa. Isto é, se Judas está molhando o pão na vasilha que Jesus também estava, significa que Judas não era apenas um seguidor, Judas era alguém íntimo de Jesus. E Jesus está falando: alguém íntimo meu. É isso que Jesus está querendo dizer. Alguém íntimo, alguém do meu lado, alguém que de fato anda comigo, esse vai ser o traidor. E o texto diz em João capítulo 13, verso 27, que quando Jesus molha o pão, Judas em seguida molha também. Judas em seguida faz isso. Então Judas pega esse pão e come. E quando Judas come, o que o texto diz? O diabo que antes só estava influenciando, agora está tomando posse. O diabo entra. O diabo penetra no coração. Aquilo que antes era apenas uma manipulação, agora se torna uma possessão. Quem está entendendo, diga amém. O que está acontecendo, querido, é que quanto mais Judas vai se distanciando da fidelidade, mais espaço ele vai dando para ser usado pelo diabo. Vou repetir de novo, que nem está no esboço que eu vou dar. Isso é agora. Quanto mais Judas se distancia da fidelidade, mais espaço ele dá para ser usado pelo diabo. É por isso que você precisa compreender, irmãos, e você precisa sempre estar se sondando a que espaço você está, que distância você está da comunhão com a sua igreja. Eu vejo, hoje existe um fenômeno que está crescendo, as pessoas achando que pode servir a Deus sem estar congregando em uma comunidade, sem estar participando de uma família espiritual, sozinho, afastado. Não, é eu e Deus, nananina, não existe igreja de uma pessoa só. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei. Então nada disso de você achar que você é o bonzão, que vai poder ir para o céu e que vai poder crescer na fé, edificar-se sozinho. Deus criou o homem para viver em comunhão, em unidade.
Judas está distanciando, e cada vez mais que ele se distancia, mais espaço ele dá, mais brecha ele dá para o diabo. Então, primeiro impacto que a comunhão sofre, primeira influência que a comunhão pode sofrer, repita comigo, é a influência maligna. Não, você não entendeu, meu pai. A primeira influência que a comunhão pode ter é a influência... Não, de novo, me fala. Se a sua comunhão na sua casa, aqui na igreja, está debaixo de uma influência maligna, demoníaca, qual é o resultado dela? Qual foi o resultado de Judas, irmãos? Você sabe? O texto diz que Judas se suicidou. O suicídio é conhecido popularmente também como autoextermínio. Fulano cometeu, é uma palavra mais chique, né? Que se usa para falar sobre suicídio. Fulano cometeu autoextermínio, isto é, ele acabou com a sua própria vida. É possível uma igreja cometer autoextermínio, sim ou não? Sim ou não? É possível uma família cometer autoextermínio? Uma congregação como a nossa? Sabe por que acontece autoextermínio? Parece que está indo muito bem. Não, o Senhor olhava para Judas. Imagina os familiares de Judas. Moço, depois que Judas começou a andar com Jesus, hein, o negócio com ele mudou. Mas olha, Judas, depois que está andando com o Messias, o Galileu, não é mais o mesmo. Imagina as pessoas que viram a mudança de Judas. Agora tem que ouvir a notícia: Judas se matou. O que aconteceu? Por que essa igreja que estava avançando, andando, e olha, subindo, estava em alto nível, voando, agora está morta? Eu espero que você esteja entendendo. Porque em algum momento nós nos afastamos do princípio e começamos a abandonar a fidelidade e começamos a trair a Cristo. Traímos Jesus com fofocas, traímos Jesus com mentira, traímos Jesus com falsidade, traímos Jesus com uma vida dupla, porque Judas estava sendo um entre os discípulos, mas antes de sentar a essa mesa, ele tinha ido aos sacerdotes e já tinha vendido Jesus a eles. Ele, antes de vir para essa reunião linda, maravilhosa, aguardada por todos, inclusive por Jesus, ele tinha passado lá e conversado com os sacerdotes. O texto é muito claro em Mateus 26, dizendo que ele estava procurando um momento propício para entregar Jesus. Volta comigo, Mateus capítulo 26, vamos lá. Verso 14, os discípulos estavam lá. E verso 15, e ele disse: quanto me darão para eu entregá-lo a vocês? Mateus 26, 15. E pagaram 30 moedas de prata. E verso 16 diz: desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade. Tem irmãos dentro da igreja procurando oportunidades para destruir fulano, destruir ciclo. Infelizmente tem. Nós não somos o bonzinho. Tem pessoas que passam dias procurando uma oportunidade para fazer alguém cair. No ministério, na célula, pequenos grupos, na casa, nas visitas, no culto. Isso não é nada mais ou nada menos do que espírito maligno. Mas em nome de Jesus, nessa noite vai cair por terra. Você acredita, irmão? Se existir isso, vai cair por terra. Porque, queridos, Jesus estava ali. Não era um pastor Patrick, não era um presbítero A ou B, era Jesus. E mesmo assim o diabo estava do lado, no mesmo lugar de ceia. Os dois, Jesus e o espírito maligno. Só foi a oportunidade de surgir e o diabo entrou no coração de Judas. Está dando para entender? Eu quero te falar, querido, o diabo assiste culto. O diabo assiste culto. Eu já vi muita gente falando: aqui dentro o diabo não entra. Coitado, está muito enganado. Porque o diabo ele visita Deus no céu. Lembra de Jó?
Quando os filhos do homem vieram trazer o relatório, a Bíblia diz que o diabo foi junto com eles. E aí Deus vira para o diabo e diz: viste meu servo Jó, se o diabo vai no céu, ele não vai vir aqui. Aqui é melhor que o céu. Se o diabo vai no céu, não vai na sua casa. Então nós temos que parar de ser hipócritas e parar de ser crianças na fé e entender que a nossa luta está ferrenha. E qualquer brecha que a gente der, ele vai causar autoextermínio. Até quando? Vamos estar sentando à mesa do Senhor e bebendo e comendo a comida dos ídolos, recebendo as moedas em troca para entregar o nosso Messias. Esse é o primeiro impacto, querido. A comunhão, ela recebe impacto das influências malignas. E esse impacto, repita comigo, é autodestrutivo. Alguém pode perguntar, mas por que a nossa igreja não tem comunhão? Ou a comunhão é difícil? Por que a minha casa, a comunhão é complicada? Por que a minha relação com meu esposo não tem comunhão? Você já se perguntou se vocês não estão se autodestruindo? Ah, pastor, esse sermão é difícil demais, é pesado demais. Meia ceia, meu irmão. Porque o que eu estou falando estava acontecendo a ceia. Então hoje, é o momento de pararmos para pensar sobre isso, sim. Cuidado, querido. Mas o segundo impacto que acontece na comunhão, vamos seguir? Segundo impacto, eu preciso avançar. Abra comigo sua Bíblia em João capítulo 13, verso 36. Quem está entendendo, diga amém. Qual é o primeiro impacto? Qual a primeira influência? Influência maligna. E a influência maligna causa um impacto autodestrutivo, autoextermínio. Você quer ver essa igreja acabar? Você quer ver essa igreja não existir mais? É possível? É possível. Quer ver o ministério de louvor não existir mais? Você quer ver o ministério, as células acabar? Os pequenos grupos? Você quer ver? Você quer ver sua família se divorciar e marido para um canto, mulher para o outro e filho desorientado? Você quer ver isso acontecer? Deixa o diabo colocar o dedinho lá para você ver se não acontece. Mas antes da gente ir para esse texto, eu preciso dar uma receita aqui rapidinho, só para você não permitir, para que você não permita que isso aconteça. A Bíblia dá 3 segredos. Eu não vou falar deles não. Você vai ver isso lá no esboço. Eu vou deixar isso como atividade para casa. Está no esboço que você vai receber daqui a pouco. Porque senão tem que seguir. A mensagem é grande. Então, vou voltar lá, João 13. O texto diz que quando Jesus está falando que está sendo entregue, que ele está indo para a morte, e que os discípulos não poderiam ir, o que o texto está dizendo? Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? E respondeu Jesus: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas mais tarde seguirão. Aí no versículo 37, o que Simão responde? Bem alto, bem alto. E Pedro perguntou: não. De novo, Senhor. Vira para quem está do seu lado. Fala para ele só. Sabia que você fez essa promessa igualzinho Pedro? Sabia? Sabia que um dia, você ao levantar a mão e ficar crente, você falou assim: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. A sua vida não te pertence mais. Concorda? A sua vida pertence para quem? A Deus. O que Pedro está prometendo, você também prometeu. Mas você sabe que isso não aconteceu, concorda? Não aconteceu, sabe por quê? Porque a comunhão tem uma influência. Ela recebe influência de uma segunda coisa. E essa segunda coisa é a nossa natureza humana. Repita comigo, natureza humana. A natureza humana. Se o diabo causa influência, a segunda coisa que causa influência, e agora ainda é prejudicial, é a nossa natureza humana. Eu não duvido que Pedro, ao dizer isso, ele não falou com toda a fé no coração. Eu creio.
Eu creio que Pedro estava convicto. Não, Senhor, eu vou dar minha vida por ti, Jesus. Eu entreguei e não volto mais. Assim como eu e você várias vezes faz, várias vezes canta. Mas quando o bicho pega para capar, eita, é isso mesmo, né? Quando a pressão vem, isso aqui cai por terra. Ou não é? Quando a pressão vem, a emocional, a psicológica, quando o truvejo acontece, minutos antes de acontecer uma das maiores situações complexas na vida de Jesus, tem alguém dizendo: eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Minutos depois, esse mesmo está dizendo: eu não conheço ele não. E eu? Não. E não foi apenas uma vez, foram 3 vezes. A pressão veio, Pedro estava diante ainda. Agora é a hora de morrer. Eu morro ou não morro? Mas tem tanta vida pela frente. Eu estou tão novo. E minha esposa, porque eu não sei se ele tem filho, mas ele tinha mulher, que ele tinha sogra. E minha mulher, o que vai saber? Oh meu Deus, o que eu faço? Não conheço. A pressão, às vezes a pressão sexual, a pressão da cobiça do dinheiro, a pressão psicológica, o nervosismo, a ira, a mágoa, a pressão vem e nós nos pulamos de banda. Sabe por quê? Porque a nossa carne, a nossa natureza humana é corrupta. A natureza humana fez Pedro não cumprir uma promessa. Concorda comigo? Ele não cumpriu a promessa. A natureza humana, lá no capítulo 14, versos 7 e 9, eu não vou ler o texto, mas você vai ver aí. No capítulo 9, diz que Filipe, depois de 3 anos, disse: mestre, mostra a Deus. E Jesus vira: Filipe, há quanto tempo estou com vocês e vocês não me conhecem? A natureza humana trouxe desatenção a Filipe. A natureza humana trouxe vaidade nos discípulos, porque ainda no mesmo texto, na mesma sequência, os discípulos, depois de um momento lindo com Jesus, eles começaram: quem vai ser o maior no reino de Deus? No reino dos céus, eu vou ser o maior. Os filhos de Zebedeu começaram a discutir, e os discípulos lá, ficou todo mundo: não, eu vou ser. Aí Jesus vai ter que fazer o quê? Lá em João 13, pegar, tirar a roupa, pegar a bacia, lavar os pés, e no final dizer: se vocês me chamam de mestre, como eu sou, assim como eu lavei os pés, lava os pés um do outro, porque aquele que quer ser o maior precisa servir a todos. Natureza humana. A natureza humana fez a pressão dos últimos 3 dias. A natureza humana fez os discípulos voltar atrás. Se você observar comigo, capítulo de João, vamos finalizar com esse. Da natureza humana. Aliás, Marcos capítulo 14, verso 50. Isso aqui resume tudo. Marcos 14, 50. A pressão veio. E você vai acompanhar. Tem muita mais coisa aqui sobre a pressão da natureza humana no esboço que eu vou dar para vocês. O texto diz que o quê? Repita comigo. Então... Não, de novo. Então... Peraí, mas esses mesmos 12 juraram fidelidade. Esses mesmos 12 diz: conta comigo, pastor. Esses mesmos 12 diz: conta comigo, meu mestre. Um diz: eu vou com o Senhor até a morte. Mas na pressão eles, perna para que eu te quero, fugiram. É diferente de nós? Não. Muitos de nós, quando a pressão vem, largam o ministério. Eu estou falando de pastor antigo. Eu já tive vontade. Eu aqui, Patrick, eu fiquei 1 ano afastado do ministério. Eu estou dizendo de mim aqui. Eu não queria voltar para pastorear de jeito nenhum. Os pastores teve que chegar lá: não, está precisando olhar. E eu falei: meu Deus, eu não quero. Novamente, a mulher que o Senhor colocou na minha vida. Gente, eu sou um cara de sorte. Mais uma vez, com a palavra dela, ela falou: amor, você tem certeza? Foi para isso que Deus te chamou. E aquela mulher faz a diferença muito na minha vida, irmão. Vocês não sabem, não tem ideia disso. Entende? A vontade de abandonar. Quem aqui já não teve vontade de desviar? Seja sincero. A vontade não bate às vezes? Seja por vários motivos. Gente, dá vontade de pular fora. Quando a pressão aperta, é no louvor, é na palavra, é na igreja. Você vê que acontece, as pessoas não param em igreja nenhuma, porque acontece uma coisa, a pressão vem, o povo
Porque as pessoas têm um hábito de, no meio da pressão, abandonar. Quantos casais, na hora que a pressão no casamento vem, cada um quer para o seu lugar. Porque a pressão nos força a querer abandonar. É por isso, querido, que não tem comunhão perfeita aqui. Pare de procurar comunhão perfeita. Pare de querer idealizar algo que não vai existir. Não existe. Aonde seria o ambiente mais perfeito, onde teria a comunhão mais perfeita, é no céu. Mas foi lá que houve a primeira divisão. Eu parei de querer um casamento perfeito há muito tempo. Eu parei de querer ter relacionamentos na igreja perfeita há muito tempo. Vira para o seu irmão e diga para ele: não existe igreja perfeita. Novamente diga: não existe pastor perfeito, irmão. Não existe. Mas a gente insiste em procurar. A gente insiste a querer forçar a barra. E aí a gente vive frustrado. Frustra com o ministério de louvor, com a equipe, frustra com o grupo de oração, frustra com o culto, frustra com o pastor. Por quê? Porque a gente fica idealizando uma perfeição que não existe. Mas a história não para por aqui. Existe um terceiro impacto, e eu quero concluir por aqui. E eu quero cear com os irmãos. Tem muita coisa que está aqui, e você vai ver aí, você vai poder estudar em casa. Mas existe uma terceira coisa que impacta. E se o impacto, a influência maligna é autodestrutiva. Repita comigo: influência maligna é autodestrutiva. A influência da natureza humana é corrosiva. Você sabia disso? Não está no sermão, você pode anotar essa segunda coisa aí. É corrosiva. Mas existe uma terceira influência que a gente precisa entender, que também impacta na comunhão. A da influência maligna foi Judas. Natureza humana, o restante dos discípulos. Qual é a pessoa que está faltando falar aqui, desse momento, dessa família? Jesus. Observe comigo, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Meu tablet. Abra sua Bíblia comigo em João 13 de novo. Em João 13, no versículo 13. Nós temos um momento maravilhoso e eu quero fechar com a terceira influência. Repita comigo: influência do Espírito Santo. Percebe que Judas estava contaminando o lugar com a malignidade gerada pelo diabo. Entende? Entende? Os apóstolos estavam contaminando o lugar com a carnalidade dos seus corações. Está acompanhando? Mas tinha que ter um equilíbrio ali. Tinha que ter um equilíbrio. Tinha que ter, eu não sei, uma contrabalança. Não sei se a palavra está certa. Quando você coloca um peso naquelas balanças assim, para equilibrar, tinha que ter alguém que trouxesse equilíbrio, porque senão o negócio ia ferver. O capeta mais a carne, acabou. Corrosão e autoextermínio. Mas aí tem Jesus. Ele é o diferencial. Tem Jesus, ele é o equilíbrio. Tem Jesus, ele é a contrabalança. E aí no capítulo 13, capítulo 13 tem várias, né? A partir do capítulo 13 tem vários princípios que a gente vê em Jesus, que faz com que a comunhão ali encontre um nível aceitável. Primeira lição de alguém, de uma comunhão influenciada pelo Espírito Santo, repita comigo, é a humildade. Eu não vou ler os versículos, mas você vai vendo aí, aparecendo aí no versículo 13 e o versículo de número até o 15. O texto diz: vocês me chamam de mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que façais o mesmo, como eu fiz. O que acontece é que nós temos muita gente orgulhosa. Orgulho
não pede perdão, não reconhece a mancada que deu, não reconhece a burrada que faz, porque é orgulhoso demais. Mas a Bíblia diz que Deus resiste o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Entenda bem, querido, um crente, você não precisa ficar falando para ele ir lá pedir perdão quando ele falha. Porque se ele estivesse debaixo da influência do Espírito, ele não pensa duas vezes, ele pede. É natural para ele, é tranquilo para ele. Aliás, pode ser até doloroso, mas existe um outro fundamento que é a renúncia. Então ele fala: Senhor, para mim é difícil pedir perdão, mas por amor ao Senhor eu vou pedir, porque eu preciso renunciar à minha vontade. O que Jesus está dizendo aqui é que ele ensinou que devemos ser humildes, mas a nossa comunhão é prejudicada, porque nós não somos, nós queremos fazer do nosso jeito um bando de orgulhosos que vai morar nos quintos dos infernos. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. A Bíblia diz que o orgulho precede a destruição. Você quer que eu repita isso? O orgulho antecipa a destruição. O que tirou o diabo do céu não foi porque ele era bonito. O que tirou o diabo do céu foi o orgulho. Ele olhou para as pedras e ele disse: não existe alguém mais bonito do que eu. Sério, irmão. O espelho meu aconteceu lá no céu. Ele diz: subirei às alturas e colocarei o meu trono ao lado do Altíssimo e serei semelhante. O orgulho corrói seu casamento. O orgulho destrói os ministérios na igreja. Por quê? Porque o orgulho nos faz querer ser superior. O orgulho nos faz não nos humilhar. Eu vou humilhar diante de homem, estou fora. Então, querido, você não serve para ser crente e você não serve para morar no céu. Porque o nosso Senhor saiu do trono de glória para lavar pés fedendo e sujo aqui na terra. Você está entendendo a magnitude disso? Esse Jesus que você disse seguir, saiu do... Você acredita que tem céu? Você acredita? Você acredita? Você acredita que existe o santo dos santos, algo lindo, fenomenal, que a mente não consegue compreender? É exatamente isso. Esse meu Senhor, o seu, saiu desse lugar, se fez escravos, veio aqui e pegou pés sujos de terra, talvez até machucado pelas pedras, e com as suas próprias mãos lavou e disse: se eu, Senhor, sou humilde o suficiente para lavar seus pés, vocês precisam lavar um dos outros. Você pode aplaudir Jesus por ele, querido? Você pode entender essa verdade? Joguemos fora o orgulho. A influência do Espírito Santo nos faz humildes. Mas a influência do Espírito Santo nos faz uma outra coisa. Nos faz, diga comigo, nos faz amar. Não, de novo, nos faz amar. João 13, verso 34, está escrito o quê? Aí no mesmo capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento dou a vocês. E eu quero vocês bem alto, falando, bem alto, irmão. Amém. Como? Como? Eu vos amei. Percebe? Ame uns aos outros. Irmão, presta atenção. Faz uma medida, dá uma nota de 1 a 10. Na qualidade do seu amor pela pessoa que está do seu lado. Agora, vou pegar mais pesado. Dá uma nota para a qualidade de amor que você tem pelos seus irmãos aqui da igreja. Vamos lá. Eu quero que você, o máximo de pessoas que você consegue trazer à sua mente. Porque o amor não é dito. O amor é demonstrado. Jesus disse: se você me ama, guardarei os meus. Jesus está dizendo, não é falar, você precisa me obedecer. Isto é, o amor é demonstrado, o amor é vivido. Tem um monte de gente que fala: eu amo você. Mas, infelizmente, Judas também amava Deus, ou amava Jesus, ou pelo menos declarou seu amor por ele. O que eu quero dizer, querido, é que Jesus está dizendo: ei, se esta igreja realmente tem a comunhão influenciada pelo Espírito Santo,
O amor é algo natural que acontece no meio dela. Teria que ser natural. E outra coisa, amar quem me ama, porque geralmente, eu peguei leve na primeira pergunta, né? Nem eu percebi. Mas você pode estar sentado ao lado de pessoas que é indiferente para você, ou pessoas que é do seu vínculo social. Mas Jesus disse que amar quem me ama não é nem amor, é uma obrigação, é um dever. Agora a Bíblia diz para nós amarmos os nossos. Amar quem a gente não gosta, quem a gente tem birra, nhaca, sei lá o nome que dá. E aí? Se eu tiver influenciado pelo Espírito Santo, querido, missão difícil, mas é necessária. Irmãos, entenda bem, o amor não é algo que acontece de maneira natural, é algo que você decide. Sabe o que eu mais encontro no decorrer de aconselhamento de casais? Eu encontrei muito isso. Talvez aqui foi poucos, mas já encontrei muito marido chegando: pastor, eu não amo mais a minha mulher. Eu já encontrei mulher dizendo: pastor, eu não amo mais o meu marido. Só que eu sempre disse para eles assim: coitado, eu acho que vocês entenderam vocês não entenderam o que é amor. Amor não é um sentimento apenas. Amor é uma decisão. Porque Jesus é tão inteligente, irmãos, porque quando ele diz orai pelos seus inimigos, é porque você não consegue amar alguém se você não ora por ela primeiro, se você não desenvolve a rotina de interceder por ela. Eu quero perguntar, qual foi a última vez que você orou amistosamente pela pessoa que você tem ranço? Agora eu lembrei a palavra. Qual foi a última vez? Me desculpe, querido, a sua comunhão está sendo influenciada ou pelo diabo ou por sua carne. Porque se fosse pelo Espírito, isso seria algo natural. Se você não é humilde o suficiente para reconhecer sua falha e pedir perdão ou perdoar, a sua comunhão está sendo conduzida por sua carne e não pelo Espírito, ou pelo diabo e não pelo Espírito. É por isso que a comunhão ela não anda redondinha, ela é truculenta. Uma hora funciona e uma hora quebra. Mas Jesus ensina mais uma coisa, e eu vou terminar. O texto diz que em Lucas 22, em João 13, 38, quando Pedro diz que daria a vida por Jesus, Jesus faz uma pergunta: você vai dar a sua vida por mim? Você vai dar por mim a sua vida? Sério? Claro, isso aqui é ironia minha. Eu estou colocando ironia na frase. Mas Jesus, você vai dar? Eu te asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O que Jesus está fazendo? Você vai ler na sua casa, eu não vou ler agora, mas se o irmão quiser colocar aí em Lucas 22, 31 ao 34, Jesus vai falar mais detalhadamente. João fala apenas resumido. Mas lá, Jesus, ele vai dizer o seguinte: Pedro, você está entendendo? Você não está entendendo. O diabo quis que eu peneirasse você. O diabo quis que eu, acabasse com você. Mas eu orei por você, Pedro. Eu orei para que você não caísse. Eu orei para que você suportasse a pressão que vai vir por você. É isso que está lá em Lucas 22. Eu orei para que você suporte o que está vindo pela sua vida. O que Jesus está fazendo para Pedro? Um grande favor que só quem é influenciado pelo Espírito faz. Sabe o que ele está fazendo? Avisando Pedro da falha que ele estava prestes a cometer, alertando, dizendo: Pedro, presta atenção, você está numa rota, querido, que você daqui a pouco vai quebrar a cara. Então eu te asseguro, hoje você vai me trair 3 vezes. O que eu aprendo nesse texto, e juntamente com o de Lucas, é que verdadeiramente alguém influenciado pelo Espírito Santo, ao ver um irmão errar, ao ver um irmão pecar, ou no caminho errado, ele não procura o Judas, ele não procura o Bartolomeu, ele não procura o Felipe, ele não procura no Mateus, ele procura a pessoa. E diz: querido, eu estou te vendo numa zona perigosa, e eu vim aqui falar para você sobre isso. O problema é que quando nós dizemos que queremos comunhão, mas quando eu estou vendo alguém vacilando, eu, em vez de chegar para essa pessoa em amor e falar, ainda que ela não aceite. Pedro não aceitou o que Jesus falou. Você vai continuar lendo o texto. Pedro retrucou Jesus.
Mas Jesus foi, categórico. Lembrei de Marcos, categórico em afirmar: hoje você vai me trair, Pedro. Quem ama alerta dos perigos. Irmãos, eu como pastor já passei muito tempo vendo pessoas que eu falei: não anda por esse caminho, não faz isso, para de fazer aquilo. E falando, porque às vezes as pessoas esperam um pastor chegando, metendo o pé na porta, esculachando todo mundo. Não é esse meu perfil. Talvez na hora da pregação possa pegar pesado porque é necessário. Mas você não vai vir em aconselhamento batendo o pé na porta e quebrando tudo, não. Por quê? Porque eu entendo que não é por imposição. Não é obrigando alguém a obedecer que ela vai obedecer. O meu papel é de falar: olha, você está prestes de cair em um abismo. Se você avançar, você cai. A decisão é sua. Quando Deus chegou para os filhos de Noé, Ele disse para Caim, diz Caim: o mal está à porta, cabe você dominar. Caim ouviu? Não, quebrou a cara. Jesus avisa, Jesus comunica, Jesus dá um toque, mas Ele não obriga a pessoa a fazer nada. Ele poderia: Pedrão, foge, cai fora, rapaz, anda logo, sai daqui, porque se você ficar aqui, você vai me negar. Mas Jesus avisou: você vai me negar. Aí Jesus ainda fez mais, levou Pedro lá para o Getsemane. E eu vou terminar aqui. Chamou ele para orar, mas Pedro dormiu. E Jesus falou para ele orar, para não cair em tentação. Foi só Pedro acordar que ele negou. Eu quero te falar uma coisa aqui, querido. Nós temos uma escolha aqui para a comunhão da igreja funcionar. Vou descer e ficar mais perto de vocês. Temos uma escolha agora. Você vai receber no final do culto todo esse sermão reduzido. E você vai ler, porque não tinha como pregar tudo ele. E você vai ter que fazer uma escolha no final. Ou você vai decidir trilhar a comunhão, influenciado por sua carne, isto é, o seu jeito de pensar, o seu jeito de achar as coisas. É isso que eu penso. Então, beleza, que você não é obrigado. Se você quiser tocar sua comunhão assim, é uma decisão sua. Você também pode tocar comunhão sendo influenciado pelo mundo, pelo diabo. Parar de ler a Bíblia e começar a assistir os vídeos na internet. Parar de ler a Bíblia e começar a ir em lugares em que o Senhor não está presente, ou manifestando, melhor dizendo. Você pode. Porque Judas não traiu Jesus da noite para o dia. Foi um processo. Ou você pode decidir a conduzir a comunhão influenciado pelo Espírito Santo. É uma escolha sua, querido. E ela está aqui hoje diante de vocês e diante de mim. Quer falar uma coisa? Eu e minha esposa tomamos uma decisão. Eu fiz o sermão, pedi para que ela lesse. E nós decidimos que a nossa comunhão na nossa casa e aqui na igreja será conduzida pelo Espírito Santo. Eu não sei quanto a vocês, irmãos. Eu não sei qual é a escolha de vocês. Eu pelo Espírito, não fale isso pela emoção, não. Não vai fazer como Pedro que diz: não, eu vou até a morte, e no outro momento já estava traindo. Eu quero que você entenda isso, querido. Qual a comunhão que você quer tocar para você? Josué um dia chamou o povo e diz: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem quem vocês querem servir. Eu quero te falar, coloca o primeiro tema aí, o tema de hoje, a comunhão. Nós temos dito que essa igreja não é um lugar para congregar, mas uma família a se pertencer. Você quer pertencer a essa família? Você quer pertencer a essa família? Não, pastor, não quer não, eu já faço. Glória a Deus, é exatamente isso. Você já faz. Mas entenda, esta família aqui, ela não vai ter comunhão pautada na carne, no que nós achamos. Porque se eu for começar a achar, viver pelo que vocês acham, eu fico doido. Cada um vai querer um jeito, um modelo de igreja. Cada um vai querer um modelo de música. Cada um vai ter um modelo de pregação, de liturgia, de culto e escambau. Então eu não quero. Não é esse o modelo. Senão vai virar a casa da mãe Joana. E aqui é a casa de Deus. Não vai ser o modelo do diabo. Porque ele pode até vir aqui, mas ele não permanece. Entende? Ele pode vir aqui. No cangote de alguém, na permissão que muitas vezes a gente vem para a igreja e em vez de prestar atenção no culto, o coração está lá não sei lá onde, cheio de mágoa, angústia, ódio, raiva, ranço, o que for. Ele vem porque são as portas de legalidade que nós abrimos para ele. Mas aqui é um lugar da comunhão do Espírito Santo.
Por isso, algumas regras vão ter que ser seguidas se nós queremos de fato ser uma família cheia do Espírito Santo e obedecidas por todos nós. Vou estar disposto para isso? Quer fazer essa aliança? Porque o que a ceia é? A ceia é uma aliança. A Santa Ceia é uma renovação da aliança. Todo mês nós renovamos o pacto. Mês passado eu fiz a renovação de votos de vários casais em um encontro de casal. É necessário que eu faça. Por isso que tem que comemorar. Comemore mesmo o seu aniversário de casamento. Não esquece não. Porque é um momento de você renovar a aliança. Renovar. Qual foi o último casamento, o último data que você renovou? Você está esquecendo de algo tão especial. E isso é os dois. Renovar a aliança. Jesus renovou a aliança. E agora nós vamos renovar a nossa a partir da Santa Ceia. Está de fazê-lo? Então, para Jesus aí, glória a Deus. Fique de pé. Deus, nós declaramos hoje. Declaramos agora que esta igreja, a comunhão dela, Deus, não será tocada pela influência do diabo, nem pela influência da carne. Ela será, meu Deus, pela influência do teu Espírito. Meu Pai amado, a tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então, na noite de hoje, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero, meu Pai, entregar essa Santa Ceia. Eu quero entregar, Senhor, esse momento de renovação da aliança. Essa renovação de pacto hoje, diante do Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, toma em direção. Deus, toma a direção. Eu peço que o Senhor venha, meu Pai amado, tocar a nossa mente. Tocar o nosso coração. Ore ao Senhor. Ore com base no entendimento que você teve agora na pregação. Ore com base nisso. Fala, Senhor, eu quero ter comunhão com meu irmão, não com base nos meus impulsos carnais, seja eles quais forem. É a cobiça que levou Judas a trair, é o medo, é a falta de palavra que levou Pedro a negar. Senhor, é o medo que levou os apóstolos a fugirem e abandonar. Eu não sei qual tem sido, meu Pai, a base da comunhão desta pessoa, mas hoje, agora, hoje, nesse momento, como pastor desta igreja, nós declaramos, eu declaro que esta comunhão aqui nesta igreja será fundamentada no Espírito Santo, porque a tua palavra diz: andai no Espírito e não satisfaçam os domínios, os desejos da carne. Meu Deus, no nome de Jesus, que nesta noite eu quero convidar você a colocar a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Faz aí, querido, uma corrente no nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos, Senhor, e pedimos nessa noite: vem sobre nós. Meu Deus, venha sobre nós. Trata o nosso coração. Se houver o coração machucado, magoado, ferido, ó Deus, algum sentimento da carne agora, mas você e Deus, ore aí agora. Ore a Deus, fala com você e com Deus. Deus, eu estou chateado, estou magoado. Eu quero te pedir perdão. E eu me comprometo a perdoar e a pedir perdão. Eu comprometo, Senhor, a jogar fora todo o ranço de qualquer natureza, de qualquer pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, vai destruindo agora. É uma noite que estamos falando de comunhão. E isso não é teoria, isso é prático. Comunhão é vivenciado, meu Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, querido, todo espírito do inferno que está influenciando pessoas, influenciando discípulos, influenciando, ó Deus, a usar as palavras de maneira maldosa, ó Deus, influenciando a comentários meridiculosos, maldosos. Meu Pai, todo espírito da carne está levando ódio ao coração, ó Deus, ranço ao coração. Eu repreendo agora, meu querido, abra seu coração. Não seja influenciado como Judas foi. Não seja influenciada pelos sentimentos da sua carne, pelo engano da carne. Ah, meu Deus, dessa noite, meu Deus, dessa noite, renova a comunhão, renova a aliança. Agora, meu irmão, abre a sua boca e clama a Deus, fala para Deus agora. Fala: Senhor, eu quero cear contigo no céu. Eu quero estar preparado não apenas para a ceia da terra, mas para a ceia do céu. É aí que eu quero sentar à mesa com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vai começando a limpar meu irmão, vai começando, seja sincero.
Seja sincera. Coloca a mão aí no seu coração se você quiser. Mas abre o jogo para Deus. Abre o jogo para Jesus. Fala para Ele disso. Jesus chegou para Deus e disse: Pai, a minha alma está angustiada. A minha alma está angustiada até a morte. Jesus abriu o jogo porque Ele não estava suportando mais a pressão. Quem sabe você está vivendo um momento de pressões física, emocional, até mesmo espiritual. O diabo quer arrombar a porta do seu coração. O diabo quer arrombar a porta da sua mente. Agora à noite é o momento de você resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Meu Deus, no nome de Jesus, o Senhor não nos deu um espírito de contenda, mas um espírito de amor. Meu Pai, então em nome de Jesus, aonde te houver, ó Deus, todo laço do inferno, esta igreja, Senhor, esta igreja não foi chamada para autodestruição, mas ela foi chamada para se autofortificar, se autocurar, para a glória do teu nome, Jesus. Se o diabo está militando, policiando, trabalhando para causar danos neste lugar, nesta noite a sua obra está sendo paralisada, destruída pelo poder do nome de Jesus. Eu ordeno, sai agora, caia por terra, em nome de Jesus. Nós batalharemos. Vira para o seu irmão e diga: meu irmão, com fé, querido, diga: meu irmão, eu me comprometo. Se você se compromete, eu me comprometo a lutar pela nossa comunhão, a comunhão dessa igreja. Vou fazer minha parte. Fala forte: vou fazer minha parte. Você está disposto a fazer a sua? Eu sim. Quem diz sim, dê glória a Deus. Aleluia! 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 Foi para a comunhão. Tomamos posse, meu Deus, no nome de Jesus.